Ora, muito bom dia então a todos. Bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo de webinars sobre proteção de dados. Este ciclo de webinars sobre proteção de dados é organizado pelo Data Knowledge Club em colaboração com a ASP, Informação e Consultoria, a LCG e o Inova Legal, Instituto de Inovação Legal e Tecnológica em português. Como não podia deixar de ser, como elementos residentes destas sessões, estaremos eu próprio, da LCG, e o Alexandre Sousa Pinheiro, da ASP. Eu já farei introduções aos oradores, e hoje, em particular, para discutir um tema que é de cada vez de maior sensibilidade para as organizações que processam dados e transferem dados num contexto internacional, temos connosco Cristina Caldeira e Filipe Lousa. Numa breve apresentação, portanto, o Alexandre, professor universitário, diretor da ASP, tem, obviamente, o seu reconhecido percurso em termos da proteção de dados, indicava que recentemente passou a fazer parte da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, da CADA, e é coordenador do Privacy and Data Protection Center da Universidade Europeia. Esse é o mote pelo qual passo à apresentação da Cristina Caldeira, criadora e co-coordenadora também do Privacy and Data Protection Center da Universidade Europeia, é professora universitária, é coautora de diversos projetos, diplomas legais, é atualmente vogal da Comissão Técnica para a Proteção de Dados do IPQ. Passo por último a apresentar Filipe Lousa, que é diretor de Privacy and Compliance na Globalization Partners, tem também uma vasta experiência em proteção de dados nas mais diversas geografias, tendo acompanhado esta temática já não de agora, já há algum tempo, na componente EMEA, portanto Europa, Médio Oriente e África, bem como América Latina. Destacam-se os seus papéis em termos de privacidade em empresas como a Dell Technologies ou como a Jetronics. É membro do Global Data Protection, da European Association of Data Protection Professionals, e é investigador atualmente na Privacy Tort da Faculdade de Direito da Universidade de Groningen, na Holanda. Sem mais demoras, portanto, o tema que nos traz hoje é efetivamente as transferências internacionais e a avaliação de risco associada a estas transferências internacionais. Claro que teremos a oportunidade de analisar enquadramento, contexto, de um ponto de vista normativo, atendendo às alterações que advieram por parte do Acórdão Schrems, inclusive as recomendações que o European Data Protection Board acabou por elaborar no início deste ano, mas efetivamente também aquilo que tentaremos é materializar um pouco mais como é que isto se traduz no dia-a-dia das organizações. Ou seja, algo é identificar o contexto de, ok, tenho ou não tenho transferências internacionais, como é que isto pressupõe ou não pressupõe uma salvaguarda de garantia de conformidade para o país de destino, e isto teoricamente tem um determinado enquadramento, mas depois na prática como é que efetivamente vamos analisar todo o tipo de legislação, todo o tipo de salvaguarda técnica, etc. Isto pressupõe, obviamente, aqui alguns passos e tentaremos, pelo menos, se não desmistificá-los, pelo menos tentaremos mapeá-los. Damos então início, sem mais demoras, aqui à participação, e solicito então ao Alexandre que, numa forma relativamente resumida, percebemos que isto seria tema para estarmos cada um de nós a falar pelo menos uma hora, Alexandre, pediria um enquadramento relativamente ao Acórdão Schrems. Aqui há invalidade designadamente do Privacy Shield, não é apenas isso que está em questão, mas é uma das temáticas mais recorrentemente referidas, e bem como toda a questão problemática envolvente das SCCs, das Standard Contractual Clauses, como é que elas são aplicadas ou não, sendo que tem havido agora alguma evolução desde a última vez que abordámos este tema. Bom dia, Filipe. Bom dia também aos restantes colegas, o Filipe Lousa, a Cristina Caldeira. Bom dia a todos os presentes e indiretamente àquilo que o Filipe referiu. Nós temos como tema aqui desta nossa conversa o Acórdão C311-2018, conhecido por Schrems II, mas eu estou convencido que vou começar a tratar o Acórdão pelo número,
porque já estou um bocado cansado de fazer publicidade ao Sr. Schrems, que não precisa, e em termos europeus já não é que ele não mereça, mas também é uma situação que é interessante. Ora bem, nós quando vamos analisar o Acórdão Schrems II, é bom começarmos por avaliar aquilo que é dito aquilo que consta da posição do advogado-geral. Portanto, o advogado-geral tem uma posição que inicialmente vai no sentido de o Privacy Shield não dever ser analisado, portanto, não dever ser objeto de uma apreciação por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia por razões processuais ligadas à Comissão, portanto, à DPA irlandesa. No entanto, sabendo que muito provavelmente ia existir essa apreciação, o que faz o advogado-geral é dizer, bem, se não existir esta necessidade de esperar por uma decisão da DPA irlandesa, então a minha posição é esta. E nesse sentido vai caminhar no contexto de uma proposta de invalidade do Privacy Shield. E as grandes razões estão ligadas ao acórdão anterior, portanto ao Schrems I, que eu agora não me lembro o número, e nesse sentido o que sucede é colocar-se em causa os mecanismos de autocertificação sem um processo de fiscalização eficaz e sem uma possibilidade de intervenção por parte de eventuais afetados europeus relativamente à legislação, portanto à aplicação da legislação norte-americana que procede a um controlo completo daquilo que são as transferências de dados para os Estados Unidos. Ora bem, uma das razões após a decisão que invalidou a decisão do Safe Harbor, portanto de 2000, foi a de criar meios ou mecanismos de maior controlo por parte de uma nova decisão, que viesse a ser adotada por parte da Comissão Europeia. E caminhou-se nesse sentido. Caminhou-se no sentido de criar a figura do Ombudsman e de se criar também um mecanismo de possibilidade de controlo das decisões norte-americanas junto de instâncias também norte-americanas relativamente a alguma intervenção que não coincidisse com o direito europeu. Ora bem, o que sucede é que quer nas declarações do advogado-geral, quer na própria decisão 311/2018, o que vai acontecer é que se conclui não só que a figura do Ombudsman não tem na decisão Privacy Shield não só uma insuficiência muito forte de atuação, que está em contradição com os considerandos da própria decisão Privacy Shield, e por outro lado também que há uma colisão entre, portanto, e a possibilidade de intervenção através de intentar qualquer ação ou de qualquer tipo de reclamação junto a entidades americanas também não está prevista de uma forma adequada na decisão Privacy Shield, e também que temos os elementos de segurança norte-americanos, o FISA, o
o Upstream e o PRISM, que implicam um controlo muito apertado das transferências de dados para os Estados Unidos. Portanto, o que é que acontece do ponto de vista da decisão de 2018, portanto, na decisão 311 de 2018? O que acontece é que se considera inválida, portanto, declara-se a invalidade sem um período de graça, portanto, com aplicação imediata do Privacy Shield, mas depois o Tribunal, e atenção que há aqui uma componente política nesta decisão do Tribunal, o Tribunal o que faz é considerar que as Standard Contractual Clauses não são incompatíveis com o direito europeu na medida em que se encontram redigidas. Por outro lado, também vem mencionar que devem ser garantidas medidas de proteção adequadas ou medidas de proteção suplementares em termos futuros em transferências, não só para os Estados Unidos, nós aqui dizemos Estados Unidos, mas isto é aplicável para os third countries, portanto, para todos aqueles que não têm nem decisão de adequação, nem fazem parte do espaço económico europeu, e, portanto, o que vai acontecer como primeira linha de intervenção do Tribunal é a aplicação ou garantir a aplicação das derrogações do artigo 49 do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. Ora bem, mas é preciso perceber, e tem sido defendido, que o artigo 49 pode ser utilizado como mecanismo de remédio relativamente à ausência de uma decisão de proteção adequada, como existia no caso do Privacy Shield. Só que as situações que estão previstas no artigo 49 são para utilizações, eu diria que pontuais, e diria que casuais. Eu abro uma exceção, que é no caso de estarmos a falar de entidades públicas e transmissão de dados relativos a entidades públicas. Por exemplo, de uma CMVM portuguesa para uma entidade americana, quando está em causa, por exemplo, problemas de branqueamento de capitais ou quando estejam em causa elementos de terrorismo. O que é que... E, portanto, aqui não vejo esta limitação que será, por exemplo, aplicável nos casos de consentimento, mas aqui, quando estão entidades públicas em causa, a interpretação que faço é esta. Depois desta decisão, houve um conjunto de tentativas de encontrar uma solução que permita a transferência de informação entre a Europa e os Estados Unidos, uma vez que o negócio, evidentemente, não pode parar. Passou-se por interpretações das normas norte-americanas, nomeadamente o FISA, no sentido de verificar em que casos é que existe, de facto, uma aplicação às transferências de dados da União Europeia e, portanto, uma tentativa de interpretação restritiva de modo a não abranger todas estas situações. Existiu também a sugestão por parte das recomendações do Comitê Europeu de Proteção de Dados, portanto, as recomendações que têm a versão definitiva agora em junho de 2021 e que vão no sentido também de se utilizarem com um maior cuidado o próprio artigo 30 do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente no que diz respeito à encriptação. Isto é possível quando nós estamos a falar de uma realidade contratual
em que temos partes, em que temos contraentes. Agora, como se notou logo no início, o problema aqui é que estamos a lidar com legislação. E se estamos a lidar com legislação, evidentemente que a contratualização está dependente da compatibilidade com a legislação norte-americana. E, de facto, a legislação norte-americana, por razões que são conhecidas, não é? É bastante intensa dentro desta fiscalização. Eu diria só, a terminar, e como também uma nota de natureza política, após a decisão, vamos lá agora fazer uma concessão Schrems II, o que sucedeu foi que a Comissão Europeia, nomeadamente através do Comissário relativo à Justiça, disse que, bom, já temos 2 decisões de adequação que foram declaradas inválidas, portanto não vamos avançar para uma terceira. Agora, há 3 dias atrás, a vice-presidente da Comissão Europeia veio dizer que era urgente uma nova decisão de adequação nas relações com os Estados Unidos. Aconteceram coisas, outras, Filipe, desculpa dizer só isto, mas a aprovação de legislação chinesa, que tem uma proximidade que, em algo, nomeadamente em matérias de consentimento, que apresenta alguma proximidade, ou uma proximidade até vasta com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, pois claro, existem umas normas que dizem que quando seja considerado conveniente e quando seja considerado de interesse público, a interpretação será feita pelas instituições oficiais, ou seja, basicamente pelo governo. E uma nota final para dizer que o Uruguai, um país que tem uma decisão de proteção adequada com a União Europeia, teve que intervir muito recentemente, dizendo que o Privacy Shield produz efeitos no Uruguai num prazo de 60 dias. Portanto, nos 60 dias após a decisão interna do Uruguai. Ou seja, tudo isto nos traz uma grande insegurança. As coisas não podem parar, mas vivemos numa grande insegurança. E pode haver aplicação de sanções, como aconteceu recentemente por parte da entidade de controle norueguesa, relativamente a transferências de dados para a China com base nestes elementos. Temos as TINAs, portanto, as decisões de adequação, ou melhor, as avaliações de impacto destas transferências de informação, mas tudo isto é um tema de grande complexidade, não só por razões técnico-jurídicas, mas também por razões que transcendem o direito e que se inserem dentro da política. Portanto, esta seria a minha intervenção. Obrigado, Filipe. Obrigado, Alexandre. Sim, eu diria, uma das maiores dificuldades não é estarmos perante um contexto de legislação que depois dá aso a, obviamente, diferentes interpretações. É que estamos no contexto de várias legislações. E, portanto, há aqui uma impossibilidade quase humana de alguém ter uma visibilidade e um entendimento das várias legislações. Numa organização que tenha diferentes softwares em que uns estejam alojados ou mantidos nos Estados Unidos, outros na Índia, outros na China, outros em Israel, e existem organizações em que isto efetivamente é uma realidade, torna-se praticamente inviável ter uma visão completa da legislação de cada um dos países com as medidas de garantia adequadas. Eu referi apenas, portanto, Alexandre, tiveste a oportunidade de referir, obviamente, as Standard Contractual Clauses,
mas há aqui outras medidas de garantia que podem ser observadas, exatamente, as Binding Corporate Rules, instrumentos legais entre autoridades públicas, inclusive tiveste a oportunidade de muito brevemente referir isso, e depois de alguma forma aqui salvaguardar reforço nesta transferência, através seja de códigos de conduta ou inclusive até certificações aprovadas que ajudam a dar robustez, não significam por si só uma decisão de adequação, mas que ajudam a dar robustez a este contexto. Passaria então agora a palavra à Cristina, porque, perante este contexto que o Alexandre descreveu, do acórdão, da evolução que depois se seguiu, de alguns estímulos e algumas pressões que têm existido de parte a parte, foi maioritariamente focado nos Estados Unidos, mas não apenas, houve quem ficasse surpreendido com a natureza da legislação chinesa, sendo que o Alexandre muito bem depois indica, há ali caveats que muito bem plantados, que permitem espaço para outro tipo de normas. Neste contexto, as recomendações que vão por ser redigidas vêm dar algum conforto, mas eu diria que não todo. Não sei se a Cristina concorda, e portanto pedir-lhe-ia para comentar, obviamente, se achar pertinente esta primeira intervenção do Alexandre, esta minha intervenção, e depois debruçar-se um pouco sobre essas próprias recomendações. Muito obrigada, Filipe. Cumprimento os colegas de painel e cumprimento todos os participantes. É verdade que há algum conforto, é verdade que o mundo mudou e é verdade que os nossos amigos chineses estão a fazer pressão e a obrigar os nossos amigos americanos a criar alguns mecanismos que possam ir agora em encontro de uma terceira decisão, de adequação. De facto, não obstante os vários instrumentos que nos permitem, naturalmente, fazer a transferência de dados pessoais e internacionalizar esses dados, não obstante um conjunto enorme de instrumentos, como aqui já foram focados, eu penso que a decisão de adequação é o passaporte. E eu diria que há pouco referimos que essas decisões estão agora mais no campo político, eu diria um pouco mais além do que o campo jurídico nos poderia confortar, e tomando como princípio esta ideia política, eu gostaria de fazer aqui uma alusão à recomendação 01/2021, de 2 de fevereiro, que foi já referida aqui pelo Filipe, e é uma recomendação do Comitê Europeu de Proteção de Dados. Por que é que eu acho que é uma recomendação mais política? Porque verdadeiramente subiram o tom. Ou seja, o Comitê Europeu de Proteção de Dados é no fundo, um comitê criado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, e de facto vai na sequência do trabalho desenvolvido pelo Grupo dos 29, orientar e ajudar a interpretar a legislação na área da proteção de dados. Ora, para compreender melhor esta recomendação do início do ano, eu traria então à colação a Diretiva 2016/680, que é uma diretiva que trata dos dados pessoais e da internacionalização desses dados quando são utilizados pelas autoridades policiais e judiciárias. É evidente que esta diretiva foi criada com o objetivo de melhorar as condições no combate ao terrorismo, mas não pode de modo nenhum no fundo, suprimir os direitos fundamentais dos titulares que nestas circunstâncias veem a sua vida e veem naturalmente a sua informação transferida para um país terceiro. E porquê é que eu acho que esta recomendação é mais política? Porque pela primeira vez eu verifico que o Comitê Europeu de Proteção de Dados, é evidente que no âmbito do artigo 51 da diretiva então citada, está a cumprir o dever de dar parecer, no fundo, e acompanhar as decisões de adequação da própria Comissão. Mas ele é muito exigente, ou seja, é verdade que ele quase que se impõe em todo o percurso da tomada de decisão e da decisão de adequação. É verdade que também compete tomar posição ou dar contributos sobre as eventuais alterações da Diretiva 2016/680, é verdade, e já começou a dizê-lo, ou seja, as transferências dos dados para países internacionais, para países terceiros, pode naturalmente não ser compatível com a revisão de 4 em 4 anos. Ou seja, como dizia o próprio Alexandre, o mundo mudou e o Filipe, e portanto 4 anos para fazer a revisão de uma decisão de adequação
que tenha sido, no fundo, favorável a um país, quando esse país terceiro mudou naturalmente o seu cosmo político e jurídico e que vem, de certa forma, fragilizar os titulares dos dados, então, transferidos para esses países, verdadeiramente os 4 anos parece naturalmente ao Comitê insustentável. Mas eu diria que esta diretiva é um instrumento que foi criado em 2000 e publicado em 2016, portanto faz parte do elenco de instrumentos que foram criados pela União Europeia para proteção dos dados pessoais e que merece a nossa atenção, porque, de uma maneira geral, trata de informação sensível. A recomendação, não obstante os vários instrumentos que são utilizados para acompanhar estas transferências internacionais, a própria recomendação situa-se na decisão de adequação. E, portanto, faz aqui uma discussão sobre os princípios fundamentais da proteção de dados e os princípios, no fundo, princípio geral que a própria diretiva nos traz, a exemplo do RGPD, portanto, encontramos aqui algum paralelo. Também entre os artigos 35 e 39, para quem nos acompanha, são artigos que são publicados no âmbito do capítulo 5º a esses vários instrumentos. Há aqui uma grande proximidade, mas esta recomendação, além de acompanhar a legislação, vai, de certa forma, se socorrer das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e, sobretudo, das decisões dos Schrems, que o Alexandre se desculparia de utilizar mais uma vez ou não. Portanto, temos aqui o Tribunal a intervir, como naturalmente o faz, no sentido de analisar o ambiente onde essa decisão de adequação é tomada. E ele considera que o enquadramento legal não tem de ser exatamente os instrumentos que a própria União Europeia utiliza, mas tem de haver aqui uma grande equivalência e, portanto, esses países para onde transferimos os dados no âmbito desta cooperação judiciária, estes dados têm, de certa forma, de cair em terreno, enfim, onde os direitos fundamentais são verdadeiramente passados à prática e as medidas que são aí tomadas, nomeadamente as próprias autoridades, a autoridade de controle, exerce medidas eficazes para a proteção dos dados pessoais. Portanto, temos aqui o Tribunal a dar um apoio, no fundo, a dar esse conforto, temos o Comitê Europeu de Proteção de Dados a exigir mais da Comissão, no âmbito da sua análise que é feita a esses instrumentos jurídicos, nomeadamente os direitos humanos, nos instrumentos que naturalmente o respeitam, a execução interna e as orientações dos instrumentos internacionais, o próprio Estado de Direito, enfim, um conjunto, uma amálgama de análises, quer setorial, quer infraconstitucional, quer no âmbito da sua participação dos instrumentos internacionais. Há aqui uma avaliação muito exigente da parte do Comitê. Está, no fundo, a exigir que a Comissão seja muito mais exigente quando faz essa própria avaliação. E o Comitê quer estar lá. E, portanto, quer dar parecer, é certo, e o que é que vem dizer na recomendação? Eu quero dar um parecer informado. E, portanto, eu tenho que ter toda a documentação em tempo útil para poder fazer a minha avaliação. E, portanto, pretendo tomar posição nos pareceres, naturalmente, com base numa informação e com base no conhecimento. Portanto, a exigir mais rigor. Quase que se pode ler entre linhas aqui da recomendação que algumas medidas que foram, algumas decisões que foram tomadas pela Comissão podem não ter sido tomadas com o rigor que os instrumentos jurídicos, nomeadamente a diretiva que aqui falo, mas também o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nos apresentam. Dá-me a sensação que há esse pensamento, isto não é dito preto no branco, mas a interpretação que eu faço vai por aí. É evidente que a Comissão
controla de forma continuada os desenvolvimentos desses países terceiros para onde foram naturalmente transferidos os dados pessoais, quer por via da relação da cooperação judiciária ou por via do tratamento das autoridades policiais. Portanto, é verdade que esse acompanhamento é feito, é verdade que há um processo de avaliação periódica, que eu já referi, que é o número 3 do artigo 36 da diretiva, mas neste número 3 refere no mínimo de 4 em 4 anos. Ora, é muito tempo para as alterações que vamos naturalmente tomando conhecimento. O parecer que compete ao próprio Comitê Europeu de Proteção de Dados no âmbito deste mesmo este artigo, nomeadamente dar à Comissão um parecer sobre o país. Deve, no fundo, não restar dúvidas, deve ter tempo para analisar essa informação, deve acompanhar de perto os desenvolvimentos relevantes nesse país. Portanto, se por um lado a própria Comissão vem, neste momento, assumir a necessidade de voltar à decisão de adequação relativamente aos Estados Unidos, o que pode contar é com um Comitê Europeu de Proteção de Dados que, naturalmente, não extravasando as atribuições do artigo 51 da Diretiva de 2016, está a exigir um terreno e uma folga maior para intervir. Portanto, deve ser informado e, naturalmente, deve ter muito conhecimento e deve precisar, naturalmente, de analisar a informação quando se trata de revisão dessas mesmas medidas, em concreto, da decisão de adequação. E deve querer fazer parte e quer fazer parte dessas missões de revisão. É evidente que, olhando para o artigo 51, pergunta: será que o artigo 51 não está a ser aplicado na sua plenitude para que esta recomendação de fevereiro de 2001 possa ter este tom? Bom, é evidente que as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia têm-nos dado aqui alguma margem para pensar que estamos num processo. Ou seja, este processo e esta diretiva de 2000 entrou em vigor plenamente em 2018, tal como o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Naturalmente que no terreno as medidas mais micro poderão não estar ainda a ser sentido, podem não estar ainda a executar plenamente este instrumento de direito europeu secundário. Naturalmente o Filipe, o meu colega, terá um papel muito mais de campo para poder aplicar naturalmente estas noções, mas eu diria que as normas da União Europeia para a adequação na cooperação policial e na cooperação judiciária, em matéria penal, há aqui muito trabalho a fazer. Portanto, há uma exigência maior e uma exigência que é primária, é a transferência para um país terceiro e, posteriormente, uma nova transferência precisa de uma autorização. E, portanto, nesta nova autorização, o Comitê quer estar presente e quer dar naturalmente a sua posição. Digamos que o artigo 35 é um artigo de princípios. Nós não é por falta de instrumentos que não vamos trabalhar a transferência internacional dos dados nestas áreas tão sensíveis. Nós temos os instrumentos. Provavelmente a diretiva possa sofrer a breve trecho uma alteraçãozinha relativamente a esse escalonar dos 4 anos mínimos para uma avaliação. O Tribunal de Justiça da União Europeia tem dado aqui um contributo muito valioso neste plano. Deve ainda considerar a participação dos países terceiros em sistemas multilaterais e regionais, ou seja, já não é apenas a avaliação do seu enquadramento e do ordenamento jurídico, é também ir mais além, é a participação desse país terceiro em instrumentos multilaterais ou regionais nestas áreas e, naturalmente, o cumprimento dos países consagrados nesses documentos internacionais. Portanto, é muito exigente a um país terceiro dizer-se que o ideal seria obter essa decisão de adequação, mas há aqui um caminho a fazer. E há pouco falámos aqui da América Latina, curiosamente países, enfim, pequenos países, não é? Estão a ter um alinhamento muito mais sereno com o próprio RGPD e também nesta matéria, mas eu penso que ao nível da própria diretiva
Não sei se será suficiente a diretiva ou se não vamos evoluir para um instrumento de direito europeu, mas o regulamento. Eu diria que as lacunas que se encontram, as críticas, o tom do Comitê Europeu nesta recomendação podem querer, no fundo, anunciar um novo instrumento que acabará naturalmente por tentar harmonizar esta matéria que é cada vez mais necessária. Portanto, temos aqui, para finalizar, uma excelente recomendação que vem pedir à Comissão Europeia que na atribuição dessa decisão de adequação seja muito mais rigorosa e que verdadeiramente mantenha o padrão mínimo de proteção dos direitos fundamentais dos titulares, sobre os quais se recolhem, enfim, se transfere e se conservam dados em países que, à partida, não conseguimos descortinar em toda a sua nomenclatura a defesa dos direitos fundamentais no dia-a-dia e na execução das suas políticas. Muito obrigada, Filipe, fico por aqui. Não sei se fui muito além do meu tempo, as minhas desculpas para o excesso. Não, de todo. Estamos perfeitamente enquadrados, agradeço a intervenção e aquilo que eu retenho é que, obviamente, ainda não está para nada definido os contornos, não estão definidos os contornos, muita tinta ainda vai correr, muita reflexão, eventualmente teremos nova componente de legislação que permitirá um enforcing maior, ou pelo menos um esclarecimento maior, mas independentemente disso, o dia-a-dia de facto avança, evolui e os dados têm necessariamente de ser processados, as parcerias e as subcontratações acontecem e muitas vezes esta problemática faz com que as organizações tenham que pensar, então e agora o que é que eu faço com aquilo que tenho neste momento em casa? Estou em conformidade? Não estou em conformidade? Na dúvida, e não podendo fazer a acessão do risco, devo parar esta transferência de dados ou posso ir assumindo a transferência de dados, tentando ao mesmo tempo salvaguardar? E isto deixa, obviamente, muitos encarregados de proteção de dados, em particular, mas muitas organizações num estágio de alguma preocupação. E passaria então a palavra ao Filipe. Relembro só a quem nos está a assistir que, embora não tenhamos muito tempo, podem ir inscrevendo as vossas questões ou levantando mão. Se tivermos oportunidade, depois no final teremos aqui uma ronda breve de respostas às questões ou comentários que queiram partilhar. Entretanto, Filipe, colocava então esta questão concreta, sem prejuízo do Filipe querer comentar, obviamente, aquilo que já se falou em termos mais normativos de legislação. O dia-a-dia das organizações, como é que os Transfer Impact Assessments efetivamente podem ser efetuados neste contexto ainda de alguma indefinição? Antes de mais, muito bom dia, obrigado Filipe pelo convite e Alexandre, bom dia Cristina também e aos nossos participantes neste evento. Pois efetivamente, e após excelentes introduções a esta matéria e que deram todo o contexto que era necessário, e a verdade o que se retira é que neste momento, as empresas continuam a trabalhar, os dados continuam a ser transferidos e aliás, porque é praticamente impossível. Eu aqui até chamaria, e que é também a minha situação enquanto colaborador na empresa em que estou, que aliás o próprio nome já diz tudo, a partir de que falamos em globalização e é verdade, portanto, é verdade, portanto, ou seja, nós, se tivermos a noção, até portanto, os prestadores de serviços de e-mail, que a maior parte das nós usamos, sejam os fornecidos pela Google, fornecidos pela Microsoft, como também os serviços de alojamento em cloud, como seja o Microsoft Azure, seja o AWS, portanto, da Amazon, talvez as mais conhecidas, alojam a maioria das bases de dados que são utilizadas pelas empresas. Aplicações, bases de dados, sites, tudo o que se possa imaginar está essencialmente nestes prestadores de serviços. O que é que também acontece, antes de entrar também no tema? Precisamente com esta situação que se criou a partir da decisão do caso Schrems 2, e toda a incerteza, começou-se a verificar em grandes empresas situadas na Europa uma grande renitência em estar a permitir a transferência de dados para fora da União Europeia. O que é que acontece? Se por um lado empresas maiores, enfim, conseguem ter essa força e conseguir negociar e exigir o que se chama praticamente um data fencing, e que isso tem sido muito
enfim, tem sido muito tentado, mas que é condenado ao insucesso, porque quando deparamos com outras empresas que não têm essa força negocial e não têm outra forma a não ser alicerçar os seus serviços nestes prestadores, como a AWS, como a Azure. E é evidente que, se, por exemplo, falamos na AWS que tem data centers na Europa, tem na Irlanda, tem em Londres, tem em Frankfurt, depois tem também nas regiões do Ásia-Pacífico e, claro, nos Estados Unidos, mas os custos que isso tem para cada uma das empresas são muito grandes. Portanto, é impossível estar a exigir que as empresas só tenham dados alojados na Europa, primeiro porque esses serviços não existem, praticamente. E se existem, são caros. E este, no fundo, no fim do dia, quem tem que tomar uma decisão tem que olhar sempre para o vetor custo. Depois há outra questão que é, não é só estes servidores, mesmo em organizações globais, deparamos, e cada vez mais comum, com as empresas que no fundo são os chamados Shared Service Centers, portanto, com os serviços partilhados. E temos, isso é sobretudo muito comum no caso dos recursos humanos, em que muitas vezes essas empresas estão localizadas nos Estados Unidos, estão lá alojados todos os dados portanto, é dali que sai tudo, os contratos de trabalho, os dados, os payslips, portanto, os recibos de vencimento, tudo isso. E ainda dou outro exemplo, o exemplo precisamente da gestão de cliente, ou seja, os serviços de CRM, portanto, Customer Relationship Management, e dou um exemplo que é o Salesforce, portanto, que é um serviço cloud usado pela maioria das empresas para a parte comercial e que também, apesar de até em termos de data protection e privacy, é uma empresa extremamente avançada e, aliás, tem toda a informação disponível online, tudo está lá. A verdade é que também lá estamos outra vez a falar nos preços e a maior parte acaba por decidir alojar os dados nos servidores que estão alojados, que estão nos Estados Unidos. Eu agora partilharia ia partilhar aqui só os meus slides. Deixa-me ver se está tudo bem. Ok. Não sei se já estão a ver. Sim. Já estamos a ver. Ok, ótimo. Pronto, e então, como o Alexandre falou logo no início, portanto, o mundo não para, continua, e estamos efetivamente nesta instabilidade e insegurança que desde essa decisão acarretou a invalidação do denominado Privacy Shield, em que muitas das empresas localizadas nos Estados Unidos assentavam, de certa forma, para, enfim, facilitar as transferências de dados e também dar credibilidade para o fazer, portanto, para alojar dados de empresas enfim, de cidadãos europeus. O que, entretanto, como o Alexandre falou, muita coisa tem vindo a ser publicada e desde logo, portanto, em junho tivemos não só as recomendações do European Data Protection Board na forma, enfim, como fazer, de certa forma, a análise de risco para estas transferências, mas porque, como o Alexandre falou nisso também, logo no início, as cláusulas, a designação portuguesa, às vezes eu não uso muito das cláusulas contratuais tipo, ou as Standard Contractual Clauses, continua a ser um dos meios adequados para a transferência de dados para países terceiros, ou seja, para países relativamente aos quais não existe qualquer decisão de adequação. E claro, sendo um mecanismo que podemos dizer é barato e portanto começou rapidamente a ser utilizado, por exemplo, pelo Facebook, que o Facebook, por exemplo, o Google, a AWS, eu conheço estes todos porque tive mesmo que estar a analisar esta questão, todas estas entidades sustentavam, portanto, as suas políticas de privacidade na certificação, ou melhor, tendo aderido ao Privacy Shield nas suas várias vertentes, não só para a parte comercial, portanto, entre privados, mas também para a própria parte de recursos humanos. E a par disso, portanto, a par dessas recomendações do European Data Protection Board, tivemos também a publicação das novas cláusulas contratuais gerais que vieram substituir as de 2010, neste caso, sobretudo, e as que existiam já também antes, e adequá-las ao RGPD, que era algo que não existia. Portanto, nós tínhamos umas cláusulas contratuais gerais que ainda se referiam, e os termos utilizados se referiam à diretiva que antecedeu o RGPD. E esse trabalho era necessário. Estas novas cláusulas contratuais de tipo são como é que eu dizer, um documento que não é de fácil leitura e de fácil construção. Eu diria até
muitas vezes, para conseguirmos o template certo, acabamos por construir uma espécie de um Frankenstein de cláusulas contratuais tipo. Porque no mesmo documento nós temos quatro documentos, ou seja, 4 situações. Uma são as cláusulas contratuais tipo controller do controller, portanto, a segunda temos também controller para processador, controllers do processor, depois temos também processor para processor, em português penso que é subcontratante para subcontratante, e depois temos ainda um quarto modelo bem mais complexo, que é de subcontratante para o responsável dos dados, quando os dados basicamente refletem naturalmente dados oriundos da União Europeia, mas que dão uma volta até chegar outra vez, e eu essas agora nem abordarei, nem esse é o tema que irei abordar. Mas uma coisa que resulta claro, na cláusula 14, das novas cláusulas contratuais tipo, e que diga-se que já estão em vigor portanto, logo desde setembro passado, e que já vão sendo comumente aplicadas. Não obstante, também existe esta situação de nos depararmos com alguma resistência por parte de empresas americanas que ainda não as conhecem e como ainda, de certa forma, as cláusulas antigas ainda vão permanecer válidas praticamente mais um ano, muitas vezes ainda insistem em que se assine as cláusulas contratuais tipo antigas, o que é uma coisa extremamente estranha e envolve aqui algum poder de negociação, porque este é o documento certo. E no artigo 14, na cláusula 14, que é comum aos 4 modelos de cláusulas contratuais tipo, aparece precisamente esta exigência, ou seja, as partes têm que garantir, ou seja, que não têm motivos para crer que a legislação do país para um dos dados serão transmitidos e que serão tratados pelo chamamos importador de dados, não têm quaisquer requisitos de divulgação de dados pessoais ou medidas destinadas a autorizar o acesso de autoridades públicas e etc. No fundo, aqui é o que visa salvaguardar que não estarão sujeitos os dados à legislação, como há bocado o Santos mencionou também, a FISA 702, portanto 702, que no fundo é a mais mencionada ao longo do Acórdão Schrems II. Depois, logo na sua linha A, vem-nos dizer que, na linha B, que as partes a garantia assenta também no facto de as partes terem tido em especial conta estes 3 pontos seguintes que eu aqui elenco, que no fundo são as circunstâncias específicas da transferência, a legislação e as práticas do país terceiro de destino e quais as garantias contratuais, técnicas, organizativas que podem ter sido implementadas ou vão ser implementadas para complementar as garantias já previstas nas próprias cláusulas contratuais tipo. Eu, aproveitando também um pouco a minha experiência, o texto está em inglês, mas é um bom exemplo que eu tinha e que no fundo nos dá como é que vamos proceder ou como é que a primeira análise que devemos fazer. E peguei precisamente num exemplo de transferência de dados da Europa, portanto, da Europa comunitária para os Estados Unidos. Devo dizer também só uma coisa, que existem leis similares às que foram elencadas no Acórdão Schrems, como o FISA 702 e uma Executive Order, agora não me recordo ao certo do nome, mas também é irrelevante, que também existem em países sobre os quais existem decisões de adequação. E mesmo relativamente ao Reino Unido, que temos uma decisão de adequação muito recente, o UK Investigation Act de 2016 dá poderes às autoridades britânicas muito similares ao que têm as autoridades norte-americanas. E, no entanto, houve aqui uma decisão de adequação. Também devo dizer que, relativamente na parte americana, o próprio US Secretary of Commerce produziu um assessment neste tipo de legislação norte-americana para facilitar a própria análise de risco das empresas europeias. Portanto, é um documento que elenca e dá uma overview em termos gerais, mas que com algum detalhe, precisamente sobre toda esta legislação que devemos ter em consideração quando estamos a fazer uma análise de risco destas transferências para os Estados Unidos. Aqui, pegando num exemplo que eu estava a referir, e talvez em questão também considerando o tempo,
focar-me num, porque talvez existem muitas empresas. Transferências intra de grupo, num grupo global, num grupo de empresas global, e aqui também é preciso ter, e chamo aqui também um lado para quem está a contratar do outro lado outra empresa. Muitas vezes aparece a ficção de que se estivermos a contratar com uma empresa com sede num país da União Europeia está tudo bem. Só que, na verdade, muitas vezes o contrato que se está a estabelecer é apenas uma formalidade, porque os dados vão diretamente para os Estados Unidos quando os transferirmos. O facto de eu estar a contratar com a AWS do Luxemburgo, ou com que é a entidade com que eles usam para contratar cá na Europa, ou com a AWS da Irlanda, ou a mesma coisa eu diria do Facebook, não altera em termos substanciais e substantivos rigorosamente nada, porque os dados não ficam na Europa, os dados vão para os Estados Unidos. E, portanto, aqui, um exemplo aqui que eu aqui daria, a primeira questão que devemos analisar essa é a primeira pergunta que devemos fazer. Qual a natureza dos dados que eu vou transferir e qual a natureza da transferência? Neste caso, por exemplo, estou a pensar que tipos de dados estou a transmitir e respeitam que categorias de titulares de dados? Trabalhadores da minha empresa. Muito bem, da Europa, de Portugal, de Espanha, não interessa agora, vamos ficar considerando a União Europeia como um todo. São dados desses trabalhadores. Que tipo de dados eu estou a transferir? Cópias de recibos, o nome, contactos, processamento salarial, enfim, tudo o que está relacionado com o dia-a-dia de um departamento de recursos humanos e que envolve os trabalhadores. E esses dados irão ser alojados num servidor, pensemos, por exemplo, lembrei-me agora também de outro prestador de serviços nos recursos humanos, o Bamboo HR, por exemplo, que é uma empresa americana, e os dados serão alojados todos nos Estados Unidos. A partir desse momento, há outra coisa que devemos considerar. Nesta parte dos Estados Unidos, já sabemos que existe a legislação, é clara, já não temos grandes questões sobre isso, sabemos que existe legislação que permite o acesso das entidades como o FBI, como a CIA e a NSA, de poderem aceder e exigir o acesso a dados alojados nos Estados Unidos, independentemente de eles não serem cidadãos norte-americanos. Isso é um facto. Esta norma, depois aqui temos que... também importa saber precisamente o que é que pode mitigar estas matérias. E é aqui que entra a necessidade de encontrar medidas de segurança organizacionais adicionais que possam prestar garantias na transmissão de dados nesta análise que nós vamos fazer. Portanto, a análise que vamos fazer também nos permite ver o caminho, indicar ou sugerir medidas adicionais. Entre essas medidas adicionais, efetivamente, a encriptação é aquela que surge como mais mencionada. Mas a encriptação, por exemplo, numa questão de dados pessoais, existe a encriptação no caminho, portanto, no trajeto que os dados estão a fazer. Os dados daqui para os Estados Unidos, aliás, vão por cabos submarinos, portanto, por cabos passam ao longo do Atlântico e portanto, sabemos que podem ser, enfim, as autoridades podem aceder a esses dados que por aí caminham, e temos outra questão aqui adicional, é que os dados, quando chegam aos Estados Unidos, as pessoas que vão processar esses dados dos colaboradores vão ter que os desencriptar. Portanto, esses dados nos Estados Unidos estão desencriptados, porque senão não podem ser trabalhados. Dentro das várias medidas, por exemplo, que o European Data Protection Board aconselhou, muitas delas são praticamente impossíveis de implementar para qualquer empresa. Esta é que é a realidade. Não são possíveis. Do ponto de vista, não são práticas, em primeiro lugar, e em segundo, são extremamente, têm um custo extremamente elevado. Aqui, neste caso, como estamos a ver, este é o exemplo que eu estava aqui a dar, o background, os dados vão para os Estados Unidos, quando são consultados, normalmente não estão encriptados. Depois passamos às análises, a análise em si de risco, já mencionei alguns dos riscos que estava, mas depois também temos que relacionar o que é que estamos aqui a falar. Não são dados de comunicação, não são dados de... E também considerar que tipo de entidade é aquela para quem estamos a transmitir os dados. Porque se olharmos para a FISA 702 e também todas as outras e outra legislação similar que existe, vemos que elas se dirigem essencialmente a entidades ligadas a comunicações, portanto, serviços sobretudo de comunicações, serviços de informática, de redes, de internet, etc., etc.
Ora, uma empresa de um grupo que está localizado nos Estados Unidos e que faz, essencialmente, vamos pensar, recursos de trabalho ou gestão de recursos humanos para o resto num grupo, dificilmente, e no meu entender, não cai na alçada desta norma da FISA 702. Não cai. Eu fiz tive que fazer várias vezes esse tipo de análise, mas claro, isto implica que, no fundo, ou a empresa também tem um suporte jurídico e pode pagá-lo no país de destino dos dados, e isso também é importante ter em consideração, ou o próprio, aqui neste caso, localizado em Portugal, tem que ter este trabalho adicional, e isso envolve, enfim, conhecer um sistema judicial, um sistema legal, no fundo, que é diferente do nosso, que tem princípios completamente diferentes do nosso, que tem interpretações próprias e específicas numa língua que não é a nossa. Portanto, o esforço é muito grande que é colocado em quem exporta os dados. Mas a verdade é que neste caso, por exemplo, que eu estava a dar, vemos aqui que o risco de interseção dos dados, no fundo, é bastante mitigado e de certa forma, quer dizer, é muito pouco provável. Agora, se é no trajeto, existe, mas não há isentos a 100% deste risco. E isso precisamente é que temos a ver com a análise de risco. Há aqui uma proporção, há uma análise proporcional, e o que temos que fazer é se o risco é alto ou baixo. Neste caso aqui concreto, e esta é que é a pergunta, e esta é a análise prévia que temos que fazer antes de implementar as cláusulas contratuais de tipo. Filipe, eu ia só pedir, se possível, se pudesse resumir a apresentação. Não, é mesmo isso. Ok, certo. ok. Eu só queria dizer as cláusulas contratuais de tipo. Esta é a pergunta que depois temos que fazer após a análise de risco. É se, com aquelas medidas ou com os riscos que identificamos, as cláusulas contratuais de tipo continuam a ser um mecanismo adequado para as transferências de dados, porque pode não ser. Portanto, e se consideramos que não é termos um papel a dizer cláusulas contratuais de tipo e assinarmos, estamos descansados, porque isso não confere qualquer proteção, nem sequer tem relevância, enfim, se houver uma queixa perante uma autoridade de supervisão. Certo, Pronto. Certíssimo. Obrigado, Filipe. Eu acho que foi, obviamente, a melhor das abordagens possíveis, tendo em conta a complexidade, atendendo, obviamente, à experiência que o Filipe tem de terreno, de analisar estas questões. Infelizmente, quem eventualmente teria a ideia de sair daqui com um elencado e um workflow preciso que lhe desse uma resposta no final, não conseguirá ter, não são temas sujeitos a tal objetividade e, portanto, requer sempre aqui uma análise primeiro de risco, como o Filipe referiu, e depois de análise das condições aplicadas para a garantia dessa salvaguarda de transferência. De facto, nós na sessão 2 temos um limite temporal do meio-dia, faltam 2 minutos. Deixem-me ver só se há alguma questão colocada. Houve aqui uma questão colocada relativamente às autoridades públicas, no sentido o enquadramento que permite transferência para países terceiros, consentimento, contrato de titular, contrato de interesse titular. Quem é que são as autoridades públicas? A administração pública, organismos públicos. Eu, não sendo jurista, eu diria que dentro da administração pública, as autoridades públicas são aquelas a quem é dado o estatuto de autoridade. E, portanto, não é toda a administração pública que é a autoridade pública. Para efeito de reconhecimento enquanto autoridade pública, tem que ser dada esse estatuto, essa função, um componente administrativo, inclusive judicial. Mas isto está devidamente enquadrado na legislação. Noutra oportunidade, se for necessário, entrei em contacto, que eu indicar-vos-ei, obviamente, o articulado a que se refere, e poderão facilmente identificar essa indicação. Já estamos em cima da hora, não houve, pelo que vejo, e peço desculpa se me está a faltar, não houve mais questões colocadas. Também a sessão esta foi intensa, foi compacta. Não há propriamente também espaço para últimas intervenções. Eu diria só 30 segundos, se possível. Alexandre, começando pelo Alexandre. Ora bem, penso que tivemos aqui umas abordagens muito variadas relativamente ao tema, o que permite a quem assistiu, portanto, quem assistiu são os intervenientes e também as pessoas que connosco passaram este tempo,
ficámos com uma visão mais completa sobre quer o acórdão, quer as consequências do acórdão. Tudo isto tem na base, vamos lá ver, tudo isto tem na base um grau de exigência que decorre do artigo 45 do Regulamento de Proteção de Dados e da Diretiva LED, que aponta para uma muito difícil compatibilização da transferência de dados no âmbito da União Europeia com outros Estados, com os chamados third countries. Esse é o ponto de partida e esse é o ponto que nos levanta todas estas dificuldades, e isto tem uma razão. Tem uma razão histórica, quer dizer, enquanto que no momento em que estava a ser feita a diretiva e em que estava a ser também produzido o regulamento, estava a ser decidida a decisão Schrems I. E na decisão Schrems I o acórdão coloca todas as razões e todos os mecanismos de controlo que estão previstos hoje no artigo 45 do Regulamento Geral e no artigo 51 da Diretiva. Ora bem, isto depois vem ter consequências, que o acórdão foi acompanhado pela redação legislativa e estamos no plano europeu um bocadinho fechados no que diz respeito à abertura relativamente a outros Estados. Uma coisa que os americanos dizem, particularmente os americanos, é que nós temos, segundo os europeus, nós temos determinado tipo de problemas, mas estes problemas também existem no que diz respeito à legislação europeia. Nós temos na Alemanha e na França a legislação que também levanta dificuldades fortes neste capítulo. E, portanto, eu diria que tivemos aqui hoje a oportunidade de confrontar diversas visões e foi bastante interessante. Obrigado, Alexandre. Como já é a panágio do Alexandre, foram os 30 segundos mais longos da história. Eu conto mal. Eu vou pedir à Cristina, então, um breve portanto, resumo final desta nossa sessão. Filipe, 30 segundos para dizer que fiz aqui um desvio por via da interpretação mais política, a última recomendação do próprio Comitê Europeu de Proteção de Dados, e daí saltei um bocadinho do RGPD e fui até à diretiva, no sentido de alertar também para a criminalidade que acompanha todos estes movimentos, não é? E assumi que, de facto, aqui a diretiva podia ser um complemento, no sentido de perceber que o Comitê Europeu de Proteção de Dados também está atento, muito preocupado, e está naturalmente disponível para acompanhar de perto as decisões de adequação que nos últimos anos se mostraram, no fundo, ser uma dor de cabeça. Além de ser, de facto, o melhor instrumento internacional que todos desejam, é também um motivo de preocupação para todos nós. Portanto, fiz aqui um desvio, penso que não correu mal, a criminalidade está no terreno, está naturalmente sempre à espreita e naturalmente foi esse o meu objetivo. Obrigada, Filipe. Obrigado, Cristina. Peço, Filipe, 30 segundos também finais. Sim, não muito breve, eu só diria que, considerando que as transferências vão continuar e enquanto não temos uma decisão de adequação, que efetivamente as pessoas se foquem nesta análise de risco das transferências e para isso utilizem as ferramentas que são disponibilizadas, neste caso as recomendações do European Data Protection Board nesta matéria, que são um guia bastante bom e prático, com exemplos que lhe permitem fazer esta análise de uma forma bastante eficiente. E agradecer também a participação e este debate bastante interessante. Bom Obrigado, dia. Filipe. Pronto, da minha parte, agradeço a todos os que participaram. De facto, esta vez foi uma sessão mais curta e, portanto, não foi possível permitir tanta interação. Regra geral, temos até uma interação bem viva com quem nos assiste e entre os oradores. Agradecer as presenças do Alexandre, obviamente da Cristina e do Filipe serem disponibilizados. Estaremos com certeza em contacto para continuar a debruçarmos sobre estes pontos. Lanço cumprimentos à Sara Piarali, que nos acompanhou numa primeira reflexão relativa precisamente a este tema.
e que teremos também a oportunidade, com quem teremos a oportunidade de ir mantendo o contacto. E, portanto, referir apenas que mais uma vez, foi uma edição do ciclo de webinars. Teremos agora de diante, esperaremos de 15 em 15 dias, novas sessões sobre estas temáticas da proteção de dados, algumas delas mais objetivas, outras delas ainda com muito espaço para desenvolvimento. Obrigado a todos e até à próxima.